galera do terceiro ano, aqui é o professor Thiago de Gramática, tudo bem com vocês? Agora a gente vai dar então continuidade aos nossos estudos gramaticais. Esta aula é uma sequência, né? A sequência final da aula 1 e 2, né? Então essa seria a última parte. Nesta parte nós vamos ver então as orações subordinadas reduzidas, né? Que estão lá no capítulo 29 da apostila de vocês. Beleza? Vamos lá então? As orações subordinadas, então, elas podem ser, né, substantivas, que nós já vimos, adjetivas e adverbiais, né? Elas podem, então, aparecer sob a forma reduzida. Até então a gente viu na forma desenvolvida, né, com a presença do conectivo, né? Na forma reduzida, elas apresentam, então, duas características. Vamos ver. Não vêm introduzidas pelo conectivo, né, que é conjunção subordinativas ou pronomes relativos, e também apresentam o verbo em uma das formas nominais, né? Quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, gerúndio e particípio. Professor, eu não lembro as formas nominais do verbo, o que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Vamos lá então. As formas nominais do verbo. O infinitivo. O infinitivo é a forma primitiva do verbo, né? Por exemplo, então, cantar, vender, partir. Ele é sempre terminado, né, com a presença da vogal temática, né? Ou ar, né? Er ou ir. Ar, er, ir. Para dar uma ideia da conjugação, da primeira, segunda ou terceira conjugação. Então, o infinitivo, ele vai ser terminado em ar, er ou ir, beleza? E o gerúndio, ele nos dá uma ideia de continuidade da ação. São os verbos terminados, então, em ando, endo e indo, beleza? E o particípio dá uma ideia de ação acabada, né? O particípio também tem uma terminaçãozinha específica, né? São os verbos terminados em ado e ido, beleza? Muito bem, galera. Então nós vamos começar então pelas substantivas. Eu trago aqui para vocês então as duas formas, no formato desenvolvida e no formato reduzida, para que vocês possam comparar. Vamos fazer a comparação. Na forma desenvolvida, que a gente tem visto então, até então, né? Nós temos um exemplo aqui, ó. Penso que estou doente. Aqui nós temos uma oração subordinada substantiva, né? Introduzida por uma conjunção integrante. Veja bem, ó. Essa oração, que estou doente, ela tem uma função sintática aqui dentro da oração. Função sintática de objeto direto. Por que de objeto direto? Porque ela completa o significado do verbo pensar. Quem pensa, pensa alguma coisa. Então, por isso, ela funciona como complemento verbal do verbo pensar. Então, acompanhe comigo a sigla que eu coloquei do lado do exemplo. Oração subordinada, substantiva, tem o valor de substantivo, objetiva direta, porque tem o valor, função sintática de objeto direto, desenvolvida, porque ela está na forma desenvolvida. Agora vamos ver uma oração muito parecida, com o mesmo significado, na forma reduzida, que é o que nos interessa no capítulo 29. Vamos ver então. Penso estar doente. Duas características aqui. Não há a presença do conectivo que e o verbo está no infinitivo. Então fica assim: oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Veja só que nome é comprido, né? Mas é isso mesmo. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Por quê? Porque tem a presença do verbo estar. E o verbo estar está no infinitivo. Beleza? Esta então é a substantiva. Também pode ocorrer de ter no gerúndio e no particípio. Mas eu só trouxe aqui para vocês no formato do infinitivo. Vamos ver então como que fica as adjetivas? Muito bem. Veja a diferença agora na forma reduzida, que é o que nos interessa realmente, né? Então vamos ver.
Vi guardas conduzindo presos. Nós temos aqui uma oração semanticamente muito parecida com a sua forma desenvolvida, mas com duas diferenças importantes. Não há a presença do conectivo, né, do pronome relativo, e aqui também tem o verbo, está na sua forma nominal, no gerúndio. O verbo conduzindo. Então, veja a sigla que eu coloquei ao lado da oração. Oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio, porque a forma nominal que o verbo nos apresenta aqui está no gerúndio. Poderia estar em outro formato, em outros casos, né? Mas nesse caso está no gerúndio. Tudo bem então, galera? A subordinada adjetiva na sua forma reduzida? Beleza, então vamos adiante. Agora as subordinadas adverbiais, né? Aqui também eu trago a mesma maneira, uma comparação entre a desenvolvida e a reduzida. Vamos ver então no formato desenvolvido. Quando terminou o baile, todos saíram. Em que momento que todos saíram? Quando terminou o baile. Então, neste caso aqui, a oração subordinada, né, adverbial, ela é introduzida por uma conjunção temporal, né? Então, você veja a sigla que eu coloquei ao lado dela. É uma oração subordinada, adverbial, temporal, desenvolvida, porque está no formato desenvolvido. Agora, compare no formato reduzido. Terminando o baile, todos saíram. Então você veja, aqui nós temos duas características. Então, não há o conectivo, não há a conjunção quando, e também a presença do verbo na forma nominal. Neste caso aqui é no particípio, terminado o baile, né? Então perceba a sigla que eu coloquei ao lado do exemplo. Oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de particípio, porque o verbo aqui está na sua forma nominal do particípio. Beleza, galera? Então, essas são as orações reduzidas, né? Eu espero ter contribuído aí com vocês, e com essa aula nós encerramos, então, as 3 etapas, né? Eu fiz aí uma retomada de tudo que a gente tinha visto no primeiro e no segundo bimestre, para que agora, no final do segundo bimestre, no capítulo 30, a gente entre com a pontuação. Então é muito importante que você saiba, que você tenha entendido, né, as orações coordenadas e as orações subordinadas, porque é a partir delas que estudaremos casos específicos de pontuação, vírgula, ponto, entre outros sinais de pontuação. Então, eu agradeço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu!